Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começando mais um tempo de devocional, mais um tempo onde nós temos a oportunidade de apresentarmos nosso coração a Deus. Pedimos a sua presença, que é o bem mais precioso que todos nós podemos ter, né? De Deus é a presença dele, né? Então, que bom é estar com você nesse tempo, que bom é nós podermos adorar a Deus. Que o Senhor te abençoe, que a graça, a misericórdia, as mãos do Todo-Poderoso te sustente, te fortaleça, te levante, te direcione em nome de Jesus. Vamos começando nossa live. Hoje é a nossa 12ª live, se eu não estou enganado, dos nossos 21 dias de jejum e oração. Mantemos firmes no propósito de consagração, e que bom é poder estar contigo. Você que vai ver esse vídeo à tarde, à noite ou em algum momento, né? Que Deus te abençoe. Hoje, dia 1º de dezembro, olha só, dezembro chegou, né? Final do ano, o último mês do ano, e vamos viver esse tempo poderoso. Vamos crer nos milagres, vamos crer nas colheitas, vamos crer nas providências dos céus, vamos crer nas mãos de Deus, vamos crer no Senhor, porque Ele é o nosso verdadeiro sustento. Eu gosto muito de uma palavra, Jesus, Ele é suficiente. A palavra suficiência, fazer de Cristo ser suficiente para nós, é na verdade um entendimento que somente a maturidade cristã, do cristão, né, sendo maduro, consegue compreender essa palavra, porque nós muitas vezes não temos essa compreensão, que em Deus nós somos supridos em todas as nossas necessidades. Eu quero dizer para você que está aqui comigo, em Deus você é fortalecido, em Deus você é suprido, em Deus você é alcançado em tudo aquilo que lhe falta. Ele tem tudo o que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero deixar um texto com você nessa manhã, para que nós possamos meditar. Se você tiver a sua Bíblia em suas mãos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, lá no verso 11. Amém? O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele fala sobre o amor, né? Ele é um dos capítulos, se não uma das leituras mais lindas que nós temos, né? Biblicamente, né? Deixada. Maravilhoso o conceito, como ele trata isso. Mas eu quero falar um pouco sobre o verso 11. Capítulo 13, verso 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Bom, olha que interessante esse texto. Depois do apóstolo Paulo falar sobre o amor, né? O amor suporta, o amor perdoa, o amor é longânimo. Bom, depois de ele falar tudo isso, ele fecha esse tema, ele fecha esse contexto, dizendo: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, debatia como menino, mas agora que eu passei a ser homem, ou seja, eu tenho maturidade, eu mudei todo o conceito, eu transformei a minha maneira de pensar, teve um amadurecimento. O que isso nos quer falar? Isso nos deixa um entendimento que as coisas de menino, né, a infantilidade, ela nos causa muitos danos, mas ela não causa tantos danos quanto quando eu sou infantil, mas ainda eu sou inexperiente, ou seja, eu sou uma criança, eu sou novo, então é compatível. A infantilidade, ela causa muita dor e muitos contratempos, vamos dizer assim, quando eu já sou alguém vivido, aparentemente experimentado, mas porém os meus comportamentos são infantis, são de crianças. Não assumo responsabilidade, não tenho um comprometimento, não tenho uma aliança, né? As coisas são feitas sem pensar na consequência. Criança
ela realmente trabalha em cima desses conceitos, porque faz parte, faz jus, né, do período, da estação que se vive. Mas Deus, Ele quer que nós possamos crescer a cada novo dia, que nós prossigamos no conhecer, no amadurecer, no experimentar, e que esse experimentar, esse conhecer, esse provar de Deus, ele comece a trazer a maturidade. Não existe maturidade com a ausência da responsabilidade. A maturidade, ela te conduz a uma responsabilidade. Hoje, para nós como cristãos, né, nós temos um embate muito grande entre a fé, a razão, ou seja, entre muitas vezes também entre a infantilidade e a maturidade. Quando, por exemplo, nós temos um desafio de abrir mão de um tempo para doar esse tempo em prol de uma causa, e nós colocamos pontos, fazemos indagações, dizendo que não é o nosso tempo, que não é o nosso momento, tudo porque de alguma maneira nós iremos nos responsabilizar, nós iremos assumir responsabilidade. Vivemos em um contexto hoje social, onde assumir responsabilidade não é muito mais bem visto como nós tínhamos um anseio muito maior no passado, né? Queríamos amadurecer, assumir responsabilidade. Hoje nós vemos o caminho inverso, né? Quanto menos responsabilidade, supostamente dizemos que somos mais livres, somos mais, vivemos melhor, mas não é. Assim nós iremos amadurecer na idade, no tempo cronos, né? No cronológico, mas não iremos amadurecer. E quando nós não amadurecemos, nós causamos, ou melhor, nós provocamos algumas confusões. Quando você vai lá para Hebreus capítulo 6, 5, no verso 12, o apóstolo diz aqui: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitam que vos tornem a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós que haveis feito tais, necessitais de leite, não de um alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os amadurecidos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos experimentados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, olha só que interessante. Apesar de termos envelhecidos, eu acho que hoje um dos nossos maiores pontos, né, nós muitas vezes temos conflito e dizemos, né, que o novo convertido, ele dá problema, né, ele dá trabalho, ele é cansativo, mas não é. Na verdade, nós vemos o caminho oposto, né? Hoje nós temos uma grande luta em fazer o convertido se converter de novo, se é que isso é possível, né? Por quê? Porque nós temos lutado, tem convertido hoje, tem homens convertidos hoje, mulheres convertidas hoje, que não ora, que não lê a palavra de Deus, que não jejua. Essas práticas, rudimentos básicos, elementares, principais da formação do caráter cristão foram abandonados. Então, acabou que isso que gera responsabilidade. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, né? Desculpa também às vezes o teor da palavra, mas olha só, você tem que ter uma responsabilidade de devoção, você tem que ter uma responsabilidade de leitura bíblica, você tem que ter uma responsabilidade de um tempo de comunhão, porque disso depende o teu crescimento. Então, disso depende o teu amadurecimento. Então, existe uma responsabilidade. E com a responsabilidade vem o amadurecer, a maturidade do homem de Deus e da mulher de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá essa chamada de atenção, ele puxa as nossas orelhas. Por quê? Porque o cristão, muitas vezes, nós queremos viver um cristianismo sem a responsabilidade. Não.
A partir do momento que você aceitou o sangue de Cristo, a partir do momento que você recebeu o sacrifício na cruz, daquele momento em diante, você e eu, nós nos tornamos responsáveis por anunciar o Evangelho, responsáveis por viver o Evangelho, responsáveis por proteger, o Evangelho da maneira que nós podemos, honrar a Deus, temer ao Senhor, vivemos, a justiça prática do dia a dia. Então nessa manhã eu quero deixar para você essa meditação, apesar de dura, mas ela nos chama muita responsabilidade. Será que nós temos lutado muito mais com a questões elementares do Evangelho e não temos tido essa base, esse fundamento, e nós temos perdido tempo nisso aí, ou a gente realmente estamos maduros o suficiente para entender o que Deus quer? Eu entendo uma coisa: Deus ele está levantando uma igreja, Deus ele vai levantar uma igreja, Deus levantou uma igreja, e dentro dessa igreja nós precisamos de homens e mulheres maduras no espírito, capazes de discernir o bem e o mal, porque quem é experimentado tem a capacidade de discernir o bom do ruim, o santo do imundo, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, a maneira correta e a maneira incorreta. Então é isso que Deus ele espera de nós, que nós sejamos maduros para podermos caminhar em Deus. Glória a Deus, que essa palavra possa ficar no seu coração. E agora eu quero orar com você, amém? Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Pai, nós te damos graça pelo teu amor, misericórdia e graça. Nessa manhã, Senhor Pai, o teu Espírito está nos convidando para uma vida de crescimento, de amplitude, de capacidade de agradarmos a Ti, Senhor Pai, com o nosso desenvolver do caráter cristão. Senhor, muitas vezes estamos parados, limitados, bloqueados, limitados em situações elementares, simples, que na verdade são resultados de nós termos abandonado alguns fundamentos e princípios da vida contigo, Senhor. Que nessa manhã, nessa tarde, esse meu irmão que vai ver durante a tarde, a noite, nesse momento de devocional, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e mostrar para nós, Senhor Pai, que nós possamos ver com clareza quais são as áreas que nós temos lidado com muita infantilidade, que nós temos nos ausentados das nossas responsabilidades. Senhor, confia em nossas mãos grandes porções, mas isso só vai acontecer, nós sabemos, o dia que nós formos maduros para poder discernir as coisas, o tempo, o bom do ruim, o santo do imundo. Meu Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo o Senhor traga um amadurecimento, o Senhor nos permita viver esse tempo de amadurecimento cristão, esse tempo de maturidade cristã, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, dentro da nossa casa, dentro da comunidade, que a Tua igreja cresça no Espírito, cresça, Senhor Pai, diante dos homens, que a Tua igreja possa verdadeiramente ser um peso, uma balança de equidade nessa terra, anunciando o Teu Evangelho, pregando o Teu amor. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor cure, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor levante, para que o Senhor sustente esse meu irmão que comigo está nesse tempo. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amados. Bom, esse é o nosso tempo que nós tivemos aqui de meditação, de comunhão, de estarmos juntos, amém? E vamos caminhando. O mês novo se abriu. Eu quero fazer algo com você agora. Levanta suas mãos, vamos declarar sobre esse mês, amém? Vamos profetizar sobre esse mês. Você crê na palavra profética? Levanta suas mãos. Senhor, nós abençoamos esse mês, nós declaramos sobre ele, nós liberamos palavras que são decretos espirituais. Esse mês está autorizado a ser uma fonte que jorra de maneira abundante sobre nossas vidas,
sobre nossa casa, sobre os nossos negócios. Senhor, esse mês nós repreendemos todo intento do inferno, nós denunciamos no altar. Esse mês é mês de milagre, esse mês é mês do sobrenatural, esse mês é mês de nós alinharmos nosso coração com Deus, olharmos e temos clareza do futuro que o Senhor está nos conduzindo, e que nós possamos nesse tempo vivermos o sobrenatural da tua parte. Nos dê visão, nos dê audição espiritual, nos dê coração e posicionamento, para que nós possamos viver o propósito e vencer todo tipo de processo que será necessário. Em nome de Jesus, esse mês está autorizado a ser uma bênção, a ser uma fonte, a ser abundante, a ser um tempo de restauração. Onde existe luto, vai haver alegria; onde existe falta, vai haver abundância; onde existe ausência, vai haver providência; onde existe fraqueza, virá força. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos sobre esse novo mês, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, vivam esse tempo de maneira plena, convicta. Deus vai fazer grandes coisas pela sua vida, por você, por sua casa, mas tudo isso faz parte do propósito que Ele tem para a tua história. Se posicione, creia e caminhe dentro dessa convicção. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, até amanhã, se Deus assim nos permitir.